Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês esteja vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 476 e minguando até 814 dias, 4 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 476, Enoque, o pai da vida. Muito bem explicativo esse título, né? Dando é quase uma continuidade daquela das duas testemunhas que eu terminei, né? Se vocês não viu essa das duas testemunhas, volte lá, entenda tudo, veja tudo. Eu reproduzi 70 blogs diários das duas testemunhas, dando aquela continuidade. Eu acho que eu tenho certeza que essa daqui vai completar bem aquela, aquela aquele título que eu produzi. Eu produzi vários subtítulos também naquela, e aqui também nós vamos também produzir subtítulos, né? Porque para dar uma especificação, para que nós podemos realizar de todas as formas, a gente entendendo o processo, quando naquele tempo, por exemplo, a Bíblia significativa diz que Enoque andou com Deus, né, a partir dos 300 anos, né, a partir de 300 anos, mas 300 anos é 3, né, de uma certa forma, ele vai começar a se aplicar uma numerologia, né, e também vai explicar três milênios, de uma certa forma, porque se você voltar, a Bíblia ela mesma explica ela. Se você voltar no livro de Gênesis, quando Deus construiu os dois, por exemplo, a luminária maior, a luminária menor, ele estava ali no terceiro dia, né? Começou o terceiro dia para o quarto. Isso vai significar que o Cristo começou a formar a partir do terceiro milênio, né? Porque a luminar menor é essa glória, o poder de Deus. A luminar maior é essa glória, o poder de Deus. É tudo que ele criou na origem dele. E a luminar menor é tudo esse Cristo aqui, né? Que de uma determinada situação, eles vai representar duas consciências dessa astronomia, né? O Sol e a Lua, de uma certa forma. Porque a Bíblia significativa, ela queria realmente trazer essa ideia de significação da astronomia, a Sol e a Lua, luminário maior e luminário menor. Essa Bíblia significativa, quando elas caírem numa realização de tradução, ela vai ficar muito, muito, muito bom para vocês ver. Você vai ver que coisa muito interessante, coisas bonitas que Deus fez, né, para fazer o trabalho no anticristo da unificação e para trazer a consciência mais bonita ainda a todos os corpos. Vocês entendam que vocês está prestes a se realizar com Deus em todas as formas, entenda isso. Vamos então entender isso. Eu sempre deixo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, e também deixo a abertura desse título todo na descrição. Vai lá e confere tudo, vai ficar muito interessante, para que no dia que você estiver vendo aquilo que se diz respeito antes e o depois, o dia que você estiver vendo, dependendo da hora, você vai poder acessar isso com mais praticidade. Tranquilo. O tag meu é o título também, da mesma forma. Vocês podem pesquisar isso no Google, certo? Ajudar esse robô a entender, para entregar mais a esses
a esses trabalhos, a essa voz, a outras pessoas que precisam de se conscientizar, na medida que vocês ajudam, que vocês vocês permita que Deus se realize com você, com a consciência, né, de toda grandeza. Hora nenhuma eu falei para que vocês possam conscientizar em mim, né, hora nenhuma eu falei para que vocês possam seguir a mim, eu falei para vocês seguir a voz. Segue a voz, porque é ela que vai te dar consciência. Eu não estou falando para você seguir a mim, não estou falando nada disso. Estou falando para vocês ter consciência em Deus e consciência em Cristo. É só isso, certo? De uma certa forma, isso é para que vocês compreendam tudo de uma certa forma, ok? Agora, vamos então, né, fazer a leitura dessa expressão livre, fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, da dimensão social, dimensão Cristo e dimensão social, fazendo uma unificação, fazendo uma uma junção sobre os 2 para que tudo fica uma coisa só, né, Cristo e dimensão Cristo e dimensão social, para vocês entender o que é formação. Formação dentro do Cristo é a consciência interior, consciência exterior, simplesmente isso, tá, né, não precisa complicar, mas se tiver difícil para você, seja: "Ah, eu sou consciência interior, consciência exterior", pronto, acabou. Aí você vai entender que esse corpo emocional fica no meio para se realizar sobre a verdade e a mentira aqui fora. Se for a verdade, é a mesma que a consciência interior, vai ser a consciência exterior. Eu estou sendo sincero interiormente, estou sendo sincero exteriormente. Eu não preciso tolerar a ignorância das pessoas, desrespeito, para mim ser uma pessoa harmoniosa, porque muitas das vezes quando se trata de relacionamento corpo a corpo, eu tenho que entender aquilo que é bom para mim, porque muitas das vezes as pessoas não entendem aquilo que é bom para ela, e ela vai te treinando as suas consciências sobre essas ideias emocionais que ela mesma criou para um relacionamento saudável. E relacionamento saudável é o quê? É você ter consciência interior, é somente isso. "Ah, a pessoa está mentindo para mim, está querendo me manipular?" Não, simplesmente não. Isso representa o relacionamento corpo a corpo, entre um corpo e outro, só isso, né. Consciência interior e consciência exterior, pronto, acabou. Neste blog diário, né, o blog de 476, nós vamos fazer a expressão corrida. A expressão corrida, ela vai explicar tudo aquilo que vier antes, né, no nos qua nos quatro um quarto último blog, né, aí a gente vão fazer a leitura corrida e vocês vai ganhando consciência sobre tudo que está sendo dito, né, para que vocês possam de uma certa forma, pegar a sua própria consciência, trabalhar a sua própria consciência. Enquanto eu vou fazendo a leitura corrida, vocês vai tendo consciência de tudo que fora dito nesse tempo, ok? Vamos então para a expressão livre e parte desse contexto. Vamos ler parte desse contexto. Entretanto, podemos conhecer que a palavra explica a vida, mas a vida não explica a palavra, pois esta mesma é apenas um sentido, sendo o sentido da vida ou ale- sentido da morte, alegria ou tristeza de vosso corpo emocional. Isto explica que Isso explica enquanto Emanuel tem a palavra, Judas tem a traição desta palavra, e no lugar da consciência da vida temos a consciência da morte, por um traidor que se rebelou contra esta palavra e, não podendo compreender certamente por que lado esteja a verdade, pois há um que testemunha a vida e outro que testemunha a morte. Ou será que a morte testemunha da vida e que já fora morto em vossas consciências? Muito perfeito. Isso aqui, você entenda como é as coisas que entra, que sai. Você, se você for olhar bem o que representa o Cristo, ele é a morte. Ele é a morte. Ele é a morte do poder de Deus. Tudo aquilo que Deus criou aqui, ele é a morte. A morte é uma consciência desabitada desse poder de Deus. Se ele é uma consciência habitada, ele tinha que alcançar todos os outros corpos para trazer eles em juízo.
Você entende a grandeza que tem essa morte, por exemplo, do nosso corpo emocional? Nenhum para vocês entenderem mais ainda, nenhum ato que seja consciente trabalha a vida, ele só trabalha a morte, trabalha a morte. Você não pode lutar com as pessoas que fisicamente você tem que trabalhar elas ideologicamente, para que essa morte venha de uma certa forma, né, trazer consciência para outras pessoas que de determinada situação, quando a gente falamos da morte do poder de Deus, falamos Cristo. Falamos da morte do homem, então ele vai cair direto numa inconsciência. A morte do homem, ela cai direto numa inconsciência, porque eles não vão ter espiritualidade, eles vão ter apenas intenções emocionais negadas, que eles mesmos, às vezes, eles mesmos negam, entenda isso? Vamos lá para a expressão livre, vamos lá. Entretanto, podemos conhecer que a palavra explica a vida, né. Se eu tenho a palavra em primeiro plano, ela vai poder explicar a minha vida. Se eu tenho a palavra em primeiro plano, nessa ordem aqui, se eu tenho a palavra em primeiro plano, ela vai explicar a vida. Agora, vamos ver mais um pouco para a gente entender. Mas a vida não explica a palavra. Agora, se eu tiver a vida em primeiro plano, ela não vai ter o poder de explicar, certo? No meu interior, não. Ela não vai poder explicar. Vamos colocar aqui, ela não vai a vida ela não vai poder explicar, mas a vida não vai poder explicar a minha palavra. Por quê? Porque ela é um sentido do nosso corpo emocional interior, né. Eu posso falar alguma coisa, por exemplo, ficar calado e ter o sentido das coisas, né. Mas se eu determinada situação, se eu usar a palavra, se eu usar a vida para explicar a minha palavra, né, a vida mas a vida não explica a palavra, a vida nenhuma explica a palavra, certo? Vamos entender isso. Pois esta mesmo é apenas um sentido. Por que que ela não explica a palavra? Pois ela mesma é apenas um sentido, certo? Eu tenho um sentido, né, e sendo o sentido é a vida, né, sendo o sentido é a vida, ou o sentido da morte, ou o sentido da vida, ou, né, pois esta mesmo é apenas um sentido, sendo o sentido da vida ou o sentido da morte, podendo ser a alegria, a tristeza de vossos corpos emocionais. O que que eu quero que vocês compreendam? Você já parou para o que eu quero dizer? Quando o seu corpo está em crise, vamos supor que você está cheio de pessoas que seguem você, aí você tem lá muitos seguidores, muitas pessoas, que eu quero que você entenda essa ideia da vida aqui, porque você tem que compreender isso. Aí você tem muitos seguidores, mas você tem só uma vida. Você tem só uma vida, por exemplo. Aí você entra em expressões, você entra em depressão profunda, triste, né. Aí as pessoas vai, por exemplo, nos seus próprios status, você vai lá, por exemplo, e coloca um sorriso e tal, tá tudo bonitinho, tudo legal, você está carregado de depressão, de tristeza, mas você tem que continuar com aquele trabalho, por exemplo, fazendo aquele trabalho, porque você tem hábito de fazer isso, está te gerando dinheiro, mas você está deprimido. A sua palavra não vai explicar aquilo que você está sentindo, não vai explicar. A sua palavra não vai explicar a sua vida, a sua frustração, a sua dor, a sua agonia, não vai explicar, não vai. E por mais que você queira, que os outros compreendam isso, vai ser só apenas um sentido. Ou ela vai poder ser uma coisa alegre, ou ela vai poder ser uma coisa triste. E que muitas das vezes nós invertemos ela para ganhar publicidade. Às vezes nós estamos tristes, mas nós sorrimos para todo mundo. "Ah, tá tudo bem, né?". Às vezes você está, eh alegre, triste, por exemplo, às vezes você está triste, você sorri para todo mundo, às vezes você está alegre, aí fica cara mal-humorado para todo mundo. É a mesma coisa de uma pessoa que quer, por exemplo, esconder o dinheiro das pessoas, de outra pessoa que não tem dinheiro, ele vai lá e compra um Fusca, né, para encobrir o dinheiro, para as pessoas achar que ele é pobre, para ninguém roubar ele, por exemplo. Aí as pessoas estão felizes, às vezes, se realizada, eles começam a se trocar as palavras. Já conversei com várias pessoas assim,
Eles, às vezes, por exemplo, nesse tempo, por exemplo, chegou, uns carros novos na minha empresa de ônibus, né, para puxar passageiro coletivo, aí eu vejo tanto que as pessoas estão se realizando, mas eles não querem demonstrar que eles estão felizes, de uma certa forma. Aqueles que vão conduzir o veículo novo, ele não quer demonstrar: "Ah, é muita responsabilidade e tal", mas ao mesmo tempo que ele sente honrado, mas ele não quer confessar essa realidade da honra que ele está tendo de dirigir um carro novo, de conduzir os passageiros e tal, de ter aquela referência, né, de estar conduzindo o carro, mas aí ele esconde, fala: "Não, não vai ser bom". Aí eu falei: "Será, né, será, né?". Aí vocês entendem. Porque, de uma certa forma, né, é uma coisa boa, né, que você trabalhar num carro bom, que você não vai ter, mais aquela ideia, mas aí entenda, aí que vamos voltar aqui para o contexto, deixa isso aí, uma ideia para lá, deixa essa ideia da empresa para lá, porque eu já consegui traduzir aquilo que eu quero, vamos voltar aqui para o texto, vamos lá. Aí entende que a vida, a frustração, a nossas frustração, as nossas palavras, elas não explicam quem nós somos. Muitas das vezes ela não vai explicar. Pode explicar? Sim, pode, se eu tiver realização. Palavra primeiro é a vida, palavra da vida. Só dessa forma que eu explico o meu interior, palavra da vida. Agora, a vida, ela não pode explicar as minhas palavras, porque eu vou sentir dor, eu vou sentir frustração e muitas das vezes eu vou querer contradizer isso. É a mesma coisa de você entender que você não pode viver sem essa consciência interior, você não pode viver sem essa realidade. Aí você vê um corpo aqui na imagem, todo mundo negado, todo negado aí, você vai estar a pessoa sorrindo para você e tal, depressivo e tal, e sorrindo para todo mundo, cumprimentando todo mundo, né. Ou seja, ele não consegue trabalhar a sua consciência interior, não consegue se libertar, porque cada vez ele está sobrecarregando aquele corpo mais de estresse, mais de carga, entende? Não sabe como sair. Então, a vida não vai explicar a palavra. Mas a vida não explica a palavra, né, porque ele sente dor, ele tem emoções, negada, não negada, sei lá, realidade, não realidade. Pois essa mesmo é apenas um sentido, sendo o sentido da vida ou o sentido da morte, alegria ou tristeza, de nosso corpo emocional. Podemos voltar aqui no tempo de Emanuel, por exemplo, para a gente explicar isso, né? As pessoas tentam explicar, por exemplo, a dor de Emanuel, mas ninguém sentiu a dor no lugar dele, né, por exemplo, né. Ou seja, nenhuma palavra pode explicar o que ele vier a sentir naquele momento. Nós sabemos que é uma coisa horrorosa, porque nós também temos sentido esse sentido de estarmos, né, de termos nossos corpos sensibilizados pela essa carne, né, por esse corpo que tem vida, ok? Entenda isso. A alegria ou a tristeza de nosso corpo emocional, isto explica enquanto Emanuel tem a palavra, Judas tem a traição desta palavra no lugar da sua consciência da vida. Judas tem a traição desta palavra no lugar da consciência da vida. Temos a consciência da morte, né? No lugar da consciência da vida, ganhamos a consciência da morte, né? Porque temos a traição, né? Aí, no lugar da consciência da vida, ganhamos, no lugar de Emanuel, ganhamos Judas, ganhamos Jesus do relacionamento social, ganhamos a consciência da morte, né? Todos nós nos envolvemos nessa relação sobre o sacrifício do corpo vivo, né, que virou morte, tomou Jesus, né, que caiu direto para Judas. É como Judas traiu a vida, né, Judas traiu a vida, de uma certa forma, né. A consciência do relacionamento social traiu a palavra da vida, traiu a consciência interior, né. Existem muitas ideologias, mas vocês vão compreendendo. Para você entender, aqui o corpo dividido, Manuel e Jesus na presença do corpo, aí tem o Jesus, o Judas desabitado, então ele veio contra esse corpo emocional, né, e de uma certa forma entregou ele ao sacrifício, aí vocês sabem. Então vamos lá, Judas tem a traição desta palavra no lugar da consciência da vida, temos a consciência da morte. Você viu quando Judas viera ao corpo emocional, ele vinha com uma palavra, né?
que ele vinha com a palavra, por exemplo, ele vinha contra a vida, por exemplo, ele vinha contra a vida provocando o quê? Uma morte, provocando uma morte. Entenda que, então, de certa forma, Judas toma lugar, depois do sacrifício, ele toma lugar, né, de Emanuel, como Jesus, né, com o nome Jesus, né, porque parte desse relacionamento de Emanuel era Jesus, né, e parte era a consciência interior, parte consciência exterior. Entenda isso. Por um traidor que se rebelou contra esta palavra, né? Que é esta palavra, que era viva. Antes dele morrer, ela era viva. E não podendo compreender certamente por que lado esteja a verdade. Agora nós vamos dividir. Porque, olha só, é muito legal vocês entenderem. Só por um traidor que se rebelou contra a palavra, né? Que seja a vida. Vamos entender isso. E não podendo compreender certamente por que lado esteja a verdade. Pois há um que testemunha a vida, sendo Emanuel, e outro que testemunha a morte. Agora, olha só. E o Judas testemunhou a morte. Jesus testemunhou a morte. Agora veja aonde que eu levei essa contradição para que vocês possam entender. Ou será que a morte testemunha da vida e que já fora morta em vossas consciências? Quando Judas vier à encontro de Emanuel, ele criou uma crise, né? Essa crise já poderia ser aquilo que a sociedade já era, morta inconscientemente, religiosa e tal. Então ele falou assim: ah, lá está o culpado lá, tal, né? Aí as pessoas foi tudo correu para lá e matou o homem, matou o Emanuel, por exemplo, matou. Aí entende que quando ele corre para aquele lugar, todo já começa a se unir, os pecados já começam a se unir, todos naquele lugar. Ele entregou, então ele apontou o dedo, falando assim, vamos supor assim, vamos supor, o mel está ali, as coisas boas estão ali, mas aí as pessoas entendeu, aí vai, puf, matou, né? Por exemplo, é um exemplo. Aí dele fazer isso, então todo mundo correu e começou a unir. Aí eles começaram a propagar esse pecado, essa falsidade, e foi ganhando mundo para todo lado, né? Por quê? Ou será que a morte é testemunha da vida? Né? Existe essa possibilidade que Judas poderia ter consciência nesse plano evolutivo de Emanuel, ele poderia ser íntimo realmente, íntimo um do outro. Eu acredito que eles poderiam ser íntimos, mas as outras ali eram um traidor, já era um traidor. Vamos entender isso de uma certa forma, ok? E que já fora morta em vossas consciências. Todo ali já estava morto, então tá, todo morto. Mas entenda que o Judas ele tinha a opção de testemunhar a vida, né, de mostrar que a árvore da vida, ah lá, a árvore da vida está lá. Aí tinha aquela ideia, não toque na árvore. Mas aí eles tocaram, criou a crise, a confusão, morreu, então foi começando todo mundo juntando pelo pecado. Todo mundo, religiões, política, cultura religiosa, todo mundo embolando ali naquele tempo ali, onde que Emanuel parou com o seu corpo sacrificado. Vamos então para a expressão livre, certo? A expressão corrida, para a gente terminar este blog, ok? Vamos lá. A interação do corpo vai aplicar a relação entre outros corpos emocionais, que muitas das vezes os vossos corpos emocionais podem contradizer a vossa realidade por causa do tempo, e podendo ser isto bom ou ruim, de acordo com os vossos dons espirituais, e que se aplica a trabalhar a sua espiritualidade no tempo de vossas ignorância. E com esta realização, o mentor de corpo sempre tem que permitir à consciência se voltar para o seu corpo emocional, e pelo bem de sua realidade espiritual ou pelo mal desta realidade emocional. Esta realidade emocional vai confrontar o tempo presente com o tempo ausente, e podendo ser isto bom ou ruim, de acordo com o que acreditamos sobre a evolução do mundo globalizado, ou, se quiser, podemos entender Cristo. E sempre por tudo que acreditamos em Deus, a verdade, a realidade de vossos corpos,
a verdadeira realidade de vossos corpos emocionais, sendo específico a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. A palavra da vida não pode aplicar as duas testemunhas, senão o que estiver à direita deste corpo emocional, sendo uma das. Isto explica que a palavra da vida é apenas uma consciência da vida, sendo que as duas testemunhas vai explicar o que estiver à direita deste corpo emocional, a consciência da vida, e o que estiver à esquerda deste corpo emocional, a consciência deste corpo emocional, para representar uma ideologia espiritual de cada corpo em específico, e de forma que as duas testemunhas podem ganhar uma realidade emocional na formação de Cristo. Isto explica que a verdade do interior do corpo não se aplica à falsidade do exterior de corpo, e nem o exterior à realização desta realidade e tudo que estivera no interior de corpo. Conhecendo esta ideologia e que pode ser representado por vários versículos desta Bíblia significativa, podemos conhecer que Emanuel, antes que ele esteja habitado no corpo Adão, ele é a própria palavra de Deus. E preservando a consciência da vida no interior do corpo, e sendo este espírito, este mesmo não pode provar da morte. E conhecendo isto, vamos conhecer que o corpo Adão, ele é Jesus, e este Jesus, ele é a cobertura desta vida, ou desta origem, e sendo este o relacionamento social de Emanuel, quando Emanuel estiver habitado neste corpo. A terceira consciência dimensional, ele vai aplicar toda a formalidade, podendo ser isto bom ou ruim, e sendo que, se for bom, ele é a glória de um corpo comum, a consciência do corpo interior desabitado para relacionar o bem de um corpo e outro. E se for mal, ele vai além de sua capacidade física e mental, e que nesta causa, esta imagem, ela vai se perder de seu corpo de origem, e quando este dois for sacrificado em praça pública e permanecendo na boca dos publicanos e pecadores para um fim da idolatria ou para um fim justificativo do pecado de um e do outro. Então podemos conhecer rapidamente que dois cai e dois deve retomar o seu lugar de origem para restaurar esta dimensão de vossas consciências. Entretanto, podemos conhecer que a palavra explica a vida, mas a vida não explica a palavra, pois esta mesma é apenas um sentido, sentido sendo sentido da vida ou sentido da morte, alegria ou tristeza de nosso corpo emocional. Isto explica, enquanto Emanuel tem a palavra, Judas tem a traição desta palavra. E no lugar da consciência da vida, temos a consciência da morte. Por um traidor que se rebelou contra a palavra, contra esta palavra. E não podendo compreender certamente por que lado esteja a verdade, pois há um que testemunha a vida e outro que testemunha a morte. Ou será que a morte testemunha da vida? E que já fora morto em vossas consciências. Esse finalzinho deste contexto, eu me realizei muito nele. Existem várias pontas bem explicativas aqui. Vocês trabalham ele, volta ele, volta ele, né? Retoma ele, né? Pega essas expressões, escreve elas se for possível, para que vocês estudem isso em suas consciências, trabalhe esse título separadamente para que você entender, né, como que as coisas de Deus ela fica bem separada. Você entende que eu estou sentindo dor, outra pessoa não vai sentir a dor no meu lugar, por exemplo, é uma das palavras. Entenda que uma coisa pode ser, a morte pode ser bom, na mesma hora ela a morte, ela, na mesma hora que ela pode ser uma coisa boa, ela pode ser uma coisa ruim, né? A vida, na mesma hora que ela pode ser uma coisa boa, ela pode ser uma coisa ruim. E quando é que a vida pode ser uma coisa ruim? É quando no meio da Guerra Fria eu quero me realizar.
Eu não me importo quantas pessoas não querem me aplicar no trabalho social, né, e sendo egoístamente, né, gerando essa contradição, criando crise para os seus corpos emocionais, é ruim. Essa vida vai ficar ruim, ok? Aí quando é que a morte vai ser bom? Quando eu vou direto aí no relacionamento social, né, fazer um trabalho social, cair ali, representando a morte do poder de Deus, o próprio Cristo, né? Que hoje ele tem 2 nomes, o Cristo menor, representando a imagem de um corpo, o entendimento das inconsciências, e o Cristo maior representando todas essas dimensões, essas grandezas aí, certo? E que o nome dele hoje, porque é propagado, pelo nome Jesus, levando uma contradição, no fim, né, que desses quando Deus tiver concluído todo o seu reino, todo o seu juízo, ele vai colocar um nome bonito para ele, né, um nome bonito, né, um nome gostoso de ouvir, mais tranquilo, sem crise, sem nada, né, tudo compreendido, que é consciência interior, tudo compreendido que é exterior, pronto, coloca um nome bonito aí, né. Coloca o nome para o paraíso de Deus, que é o novo a nova sociedade de Deus. Aí então vai começar a pronunciar as coisas bonitas, nós vamos realizar dentro desse Cristo, dessa grandeza que Deus criou toda perfeita, ok? E agora ele está formando tudo perfeito, está julgando todos na perfeição dele, igualmente. Grandioso, grandioso, muito bom. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, é muito importante, certo? Vou dar continuidade nesse título, vocês acompanhem. Ele vai começar, eu vou começar a trabalhar essa Bíblia significativa, certo? E vai ficar interessante no próximo blog. Não perca, muito interessante. Se inscreva nesse canal, sinaliza esse vídeo, acompanhe todos os dias, 19 horas, nesse canal, os blogs diários vai ficar sendo exibido todos os dias, 19 horas, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.